Vão se aconchegando aí na sala, minha gente. Quem tem criança vai chegar. Eita, chegou! Ai, Oi, Pri! tudo bom? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Perfeito, Pri. Eu tô preocupada porque aqui tá chovendo muito, muito mesmo aqui no Rio. Então, eu fiquei preocupada da Nossa. internet dar uma oscilada. Caso eu caia, é A por gente já causa disso. entendeu. Mas não vai, já mandamos todas as energias possíveis. Amei a sua estante, ficou linda, arrasou. Gostou, amiga? Foi. Trabalhosa. Mas tudo que na vida é trabalhoso, vai fazer o quê, né, mulher? É isso mesmo. Quando vem muito prontinho, não dá muito certo. Então É é isso isso aí. aí. Bem-vinda aqui na salinha, aqui na varanda do tapete. Aí eu também tô vendo que tem flores aí atrás também. Tem planta, eu gosto de planta. Tem uma samambaia em cima da minha cabeça. Uau! Adorei, adorei. Gente, é a primeira vez que eu tô vendo ela, né? Eu e Pri, a gente já conversa faz tempo, né, Pri? Mas a gente não tinha Bastante ainda tempo. se visto, assim, né? E é muito prazer, É. muita alegria de ter ela aqui agora. Eu acompanho o tapete, acompanho os contos, acompanho tudo. Daí o Theo também participou, né, de um conto da varanda de vocês, que Sim, vocês fizeram a Arca de Noé para ele, porque ele ama bicho e ama animal. Então, foi quando mesmo, é ele, verdade. Então, tava, é verdade, era. então ele falou que no futuro vocês perguntaram o que ele queria para o futuro e ele falou que ele queria muitos animais. Aí vocês Foi. fizeram o da Arca de Noé, você A fez, gente. ficou linda. Amei, amei, ficou lindo. Ele é maravilhoso, né? E tudo que vem de criança, minha gente, é tão singelo, né? É tão simples, prático, objetivo. Tudo a gente tem que aprender Não, por muito isso com que eu eles, amo. assim. Não, e eu amo a forma como que vocês fazem. Assim, vocês são bem características, vocês são. Eu gosto muito da forma com que vocês fazem as histórias, as interpretações. Eu não tive o prazer, porque eu moro longe, então eu ainda não tive como que eu vi que vocês voltaram agora para fazer as apresentações. Um dia ainda quero assistir a apresentação de vocês pessoalmente. Mas eu amo, Então, assim. O Theo também. eu preciso chegar na minha terra, gente. Eu acho que eu ainda não. Assim, contava história para as crianças de um hospital, que era a Pronto Baby, lá na Tijuca, né? Comecei lá, inclusive. Uhum. Mas assim, eu não era e não tinha grupo, era mais a parte mais da psicopedagogia que eu utilizava os contos como forma, né, terapia para chegar neles e tal. E era muito legal também. Inclusive, é uma coisa que eu quero voltar a estudar, são os contos terapêuticos, contos expressivos, que chama, que é uma área que eu gosto, eu tenho que voltar para minha casa, né? Mas, É, assim, duas casas, que é vamos a lá. casa desse conto e a casa Rio de Janeiro. Mas, gente, Isso, quanta gente chegando, que maravilha! Sejam isso é bem-vindas e muito bom. bem-vindos! Uau, não para, vamos embora, vamos chegando. Deixa eu me apresentar, porque Sim, as pessoas não conhecem quem segue a Camila, quem segue o tapete provavelmente não me conhece. Eu sou, na verdade, eu não sou profissional do autismo, tá? Eu sou mãe ativa, ou seja, eu tenho um menininho com autismo, ele tem 4 aninhos, se chama Theo. E depois que eu tive o Theo e que o Theo nasceu, que eu consegui, que eu comecei a me envolver porque eu desconfiei desde pequenininho, apesar de eu só ter tido laudo com 3 aninhos, a gente desconfia algumas coisas que a gente vai pegando aqui e ali, mesmo que seja leve, a gente pega umas coisinhas. Aí foi quando eu resolvi me envolver no mundo do autismo, procurar pós-graduação, porque eu sou bióloga, então eu não sou médica nem nada. Então eu comecei a envolver olha lá, falou. Nossa, Teodoro, 4 anos, gente, Teia, né? Theo e uau, também 4 anos e também é Teia, que legal. uau, E, a e Cici. foi quando eu me envolvi nesse assunto, assim. Eu me mergulhei, fui embora, nunca mais eu parei. Maravilhoso. A gente estava conversando hoje, gente, de manhã, e a gente falou, né? Gente, você já tá aparecendo na live, né? Porque eu fazia tanta pergunta. E ela lá, tá, a gente passou o dia falando, e assim, ela me mostrou mais ainda que não é só ler uma coisa ou outra, ela realmente veste.
ela levanta a bandeira, sacode, vai e tem agitado muito lá o canal dela. Eu fico lá fuçando, até para me manter informada também, para conhecer mais o assunto. Então, assim, é muito bom. O conteúdo que ela traz no Como Ser Mãe lá dele é maravilhoso. Quem não conhece, vamos conhecer, viu, Priscila Queiroz? E a gente vai começar essa live já dando oi para quem está chegando aí, gente. Ó, tem muita gente chegando. Olha, gente. Quanto filho Theo, gente? É com muito Theo, Meu, um monte de a Theo. Bruna tem um filho que é Theo, Theozinho. Diga aí. Eu já vi o filho dela. É maravilhoso. Ai, o lindo ai, maravilhosos. Lá do sul, chegando nossos amigos. Obrigada, gente, por ter vindo. Gente do Brasil todo, acho que tá aí, gente. Tá muito bom essa live e espero que vocês curtam mesmo. Eu queria começar essa live porque, assim, o tema, gente, ficou assim, o autismo na literatura infantil. Na verdade, a gente ficou pensando... a Priscila me convidou para contar uma história. Começou assim, vou contar uma história no canal, né? E aí a gente ficou nessa coisa, vamos contar. E aí eu vamos procurar literatura. Vamos procurar o que eu posso contar, que possa... Que podia ser contado um monte de coisa também, né, Pri? Assim, não era para ser um tema exato do autismo. Mas assim, eu quis, curiosamente, vou pesquisar para ver o que tem. E aí foi quando eu me deparei com a pergunta para Pri, e aí? Eu não estou achando coisas que eu consiga, que eu queira contar, que tenha um autismo como tema. E ela falou, Mila, é muito complicado, né? A gente acha uma coisinha ali, outra aqui, uma contadora aqui que contou aquela história que foi interessante, mas eu sempre acho tudo muito didático e que, ok, funciona, né, Pri? Assim, não estou desmerecendo os livros que já existem, pelo amor de Deus. Sim, claro. Que bom que existem, amém. Sim. Mas eu fiquei me catucando, gente. Eu fiquei catucando muita coisa assim, eu não consegui encontrar algo que eu quisesse contar e fosse bonito e que chegasse no ouvido das pessoas, não só como o autista separando o autista dos outros, mas algo que une, que pudesse unir. É isso. Tá entendendo? Trazer uma linguagem de unificação e não de separação. E aí foi aonde Exatamente isso, na verdade, Camila. O que acontece? Quando você que você conversou comigo sobre isso e que a gente foi buscar essa vertente, assim, a gente quis buscar uma interpretação, uma forma legal de mostrar a história. Queria mandar um beijo pro Neto. Ele é adulto, ele é autista e ele também está escrevendo um livro, então ele está aqui também. Ele tá aí? Beijo para todo mundo. E o que acontece? É muito importante a gente ver que, assim, existem, só que quando a gente for conversar sobre interpretar uma historinha e o autista tá nessa história, que eu comecei a buscar, eu vi que, na verdade, assim, era muito limitado, porque, no caso, tem até uma mãe que botou assim, o único livro que eu vi é O Meu Amigo Autista. Tem o Meu Amigo Autista, meu amigo que faz né? o meu amigo que faz isso. Então, eles são muito explicativos. O que como você falou mesmo, nós não desmerecemos, porque a gente acha isso importante. Sim. Esses livros explicativos, sim. Eu tenho uma coleção que uma editora me mandou. Eu fiz até uma live com essa editora, com uma live com o Theo. Foi um caos, porque é óbvio que o Theo não ficou na câmera. Foi uma coisa, assim, alucinante essa live que a gente fez. E ela me mandou uma coleção de 4 livros sobre autismo, contando a história do Léo. E como que o Léo descobre que é autista desde o iniciozinho até as coisas que ele vai passando durante a vida, né? Na escola, com os amigos. E também, assim, é muito legal. Mas eu consigo visualizar mais esse livro para o público autista, né? Para as mães, para os pais e para as crianças autistas se identificarem ali e verem um pouquinho da história delas ali. Mas eu não consegui identificar livros em que existiam personagens com histórias e simplesmente uma das personagens era autista. E que a gente pudesse incluir aquilo ali. Entendeu? Como se fosse uma coisa natural. Como se tudo bem, tem várias pessoas juntas e uma é autista e tá tudo bem. Eu vi, o que a gente identificou mais foi isso. Então, eram mais livros que falavam pro autismo, explicando o que era
o autismo, mas não em si histórias lúdicas, Sim. histórias legais que a gente pudesse interpretar e que o autista estivesse incluído nessas histórias. Sim, é exato. Ela falou exatamente o que eu não achei. E aí ficou essa incógnita na cabeça, daí a gente teve essa ideia, vamos fazer uma live para catucar sobre isso? Não só sobre isso, mas outras coisas que virão também, né, Pri? Tem gente, Muitas. tem mais gente chegando aí, sejam bem-vindas. Pois é. E assim, antes da gente dar essa sequência de falar sobre o autismo na literatura, ou nas artes, é uma coisa importantíssima, amiga, e que a gente tem que começar do começo. O que é o autismo? Parece Então, óbvio, não. mas não é. O que é o autismo? Então, é legal a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que existem pessoas que não conhecem o autismo. Quando você desconhece aquilo, você acaba tendo receios, às vezes até de se relacionar com pessoas com autismo e também de falar sobre, porque fica com medo de usar a palavra errada. A gente entende isso, a gente sabe que isso acontece. No dia a dia, hoje, a gente também passa por isso em várias situações do nosso cotidiano. Então, é legal entender que o autismo é um transtorno, tá? É o transtorno do espectro do autista, tá? Então, é por isso que a sigla é TEA, transtorno do espectro autismo. Então, é um transtorno que, assim, é bem legal as pessoas estarem sempre cientes, só para você entender. Tá abrangendo muitas pessoas. Antigamente era a cada 230 crianças nascidas, uma era autista. E o último estudo que a gente teve do Japão foi de 41 crianças nascidas, uma ser autista. Então está aumentando muito essa incidência de crianças com autismo nascendo. Na verdade, está aumentando muito o conhecimento dos profissionais, então está fazendo com que mas está acontecendo. Não é que não tinha, mas não tem muito autista que não era diagnosticado e vivia a vida Sim. inteira como aquele menino é estranho, né? Aquele menino tem um probleminha. Então era muito isso. É aquele garoto que sentava lá na frente da sala, não se comunicava muito com as pessoas. Então, acho que todo mundo passou por uma situação dessa na escola, de ter uma criança que era diferente. Era uma criança que Sim. se isolava um pouco mais, que sentava lá na frente, que estudava um pouco mais. Assim, ficava focado naquilo ali, porque ele não conseguia focar nas relações interpessoais, não como as outras pessoas, então ele acabava focando mais no que ele foi ali para fazer, que foi para estudar. Então a gente não tinha essa consciência. Eu hoje lembro que na minha sala tinha uma pessoa assim. Então hoje, como está diagnosticando mais, então é isso. O autismo não é uma doença, tá? Então existem muitas pessoas que falam, porque aquela criança tem um problema, aquela criança tem uma doença. Não, aquela criança não tem uma doença, ela tem um transtorno de desenvolvimento, tá? E nesse transtorno de desenvolvimento existem níveis. Então, tem crianças que têm níveis um pouco mais altos, que é o nível 3. O autismo ele é categorizado em 3 níveis, 1, 2 e 3. Porém, o espectro é muito grande, porque hoje em dia, os estudos já viram que a gente não pode botar que o autista é leve, moderado ou severo, ou seja, aquele muito autista e aquele autista leve. Porque o autista leve, ele pode ter alguma coisa que seja severa. E o autista moderado, ele pode ser severo em algumas coisas e moderado em outras. Então, o espectro do autista é uma coisa realmente muito complexa, é muito grande da gente explicar, mas para deixar bem simples para as pessoas entenderem que é um transtorno de desenvolvimento, assim. Algumas crianças, elas têm Asperger, que é um autismo leve de altas habilidades. Então, assim, não é todo autista, porque muita gente fala, seu filho é autista, então, nossa, ele deve ter um dom. Mas não é assim. Nem todos os autistas têm um dom. Inclusive, eles têm... o meu filho, por exemplo, tem várias dificuldades motoras. Ele tem dificuldade na fala, um atraso na fala muito grande, né? Uma seletividade alimentar, uma dificuldade para alimentação muito grande. Então, assim... Mas isso não faz com que a criança não entenda o que está acontecendo. A criança, ela tem que ser segregada por alguma forma. É uma criança que tem uma doença, uma criança que tem... Não.
Eles só são diferentes, eles agem diferente nas relações, ou seja, eles são mais Sim. tímidos, eles não conseguem se relacionar 100% com as outras crianças, mas são crianças que você pode brincar, que você pode ter contato, que elas vão se acostumando, elas conversam, não pode segregar isso. Falar, ele é autista, então ele não tem relação com ninguém, ele não conversa com ninguém, então vamos deixar ele ali. Deixa no cantinho, porque eu não entendo, deixa ali, né? E vamos mudar de Exatamente. assunto, né? Então, assim, o transtorno do espectro do autismo é uma coisa bem abrangente, assim, para a gente falar, ficar horas aqui explicando. Mas, para resumir, é isso. É sim um transtorno, porém não é uma doença, não é uma coisa que vai fazer com que a criança seja... as pessoas, às vezes, quando é um autista severo, as pessoas têm um preconceito muito grande e tudo mais, ficam assim, mas é um transtorno de desenvolvimento, é um transtorno de relações, porém a gente trabalha, os autistas fazem terapias e, enfim, tá tudo caminhando, né? Mais ou menos. Esperamos, né, que esteja caminhando por um bom momento, né, amiga, de uma abertura de consciência. E como a gente estava falando, tudo vai começar a mudar quando todo mundo começar a compreender as coisas. Antes de falar, entendam, estudem, pesquisem. Eu sei que a gente ainda vai errar muito e coisas que eu erro muito também. Eu fiz aquela encenaçãozinha lá no Stories, como se fosse os pais, né, as pessoas falando, mas esse menino é esquisito, o que ele tá fazendo aqui no teatro? Por que tá gritando? Não, por sinal que você fez foi perfeito. Tudo que você falou ali, a gente escuta o tempo todo. A gente escuta o tempo todo assim, mas ele é tão inteligente, ele é tão esperto. Tem certeza que ele é autista? Assim, mas por que criança que é autista não é esperta? Ela é muito inteligente, eles são inteligentes, né? Porque eles não estão conseguindo passar para você 100%, não significa que eles não sejam. Sim. E às vezes eles também não querem, como qualquer outro ser humano, não estou a fim de passar para você o quão inteligente eu sou. Então a gente tem muito preconceito. A gente chama isso de capacitismo, né? Que são essas frases que elas machucam e que ficam no cotidiano das pessoas, né? Que vivem no cotidiano da gente sem a gente perceber. Sem perceber, exato. Já vai uma coisa, né? O tal do, como você estava falando mais cedo, da coisa de tudo tem a palavra normal, né? Isso é normal, ele é normal, o que é normal para ele, sabe? O que a essa coisa de querer rotular na nossa visão de mundo é diferente, né? Enfim. Exatamente. Eu vou aproveitar esse gancho, porque perguntaram lá no Stories da gente hoje, mais cedo, assim, como é o diagnóstico e como professores podem dar apoio às crianças e aos pais? É basicamente isso que você já... Então, eu sou uma pessoa que eu tive bastante problema relacionado a isso. Tem um canal do YouTube que eu conto uma história. Meu filho, inclusive, foi proibido de entrar na escola porque ele era autista. Só para você entender. Ele foi negado. E até a Ananda, brincando com histórias, falou que a filha dela falou, mas tá tão bem, né? Nem parece que tem autismo. Isso acontece. E acontece na escola. Acontece em todos os lugares. Então, o professor, eu acho que a gente fala que os professores são as professoras e os professores são os segundos pais dos nossos filhos, porque eles passam o dia inteiro ali com aquelas pessoas. Então tem que ser as pessoas que mais apoiam e não as pessoas que segregam. Primeira coisa, tem que ter inclusão. Tem que ter inclusão, isso é muito importante. Não só no autismo, como nas crianças que têm algum tipo de deficiência auditiva, visual, Down, qualquer coisa. Todo mundo precisa entender que a inclusão é sempre primordial. Esse negócio de separar não é bom nem para eles e nem para as crianças que não têm o transtorno, porque não vão saber conviver com as diferenças, que é muito importante a gente ter na nossa vida inteira. Então, os professores, eles são os primeiros a identificar algum tipo de característica ou comorbidade dentro de sala de aula, ou seja, aquela criança que está se afastando um pouco mais, ou aquela criança que quando está brincando, ela entra em como é que eu posso te dizer?
ela entra num mundo que ela se fecha ali naquela brincadeira e você chama e ela não sai daquela brincadeira e quando vem uma criança para pegar aquele brinquedo, ela não aceita, né? Os autistas, muitos têm seletividade alimentar, então quando você vê que a criança não está se alimentando bem ou o pai e a mãe falam, não, ele só come isso no lanche, então eu só mando isso. Claro que não é uma ou outra coisa. Ah, mas o Arthur não gosta de brincar com as outras crianças, então ele é autista. Não, também não é assim. Aí começa a generalizar. Todo mundo tem problema, né? Tem muito isso. Criança é agitada, já vamos rotular, ele é TDAH, não tem atenção, Isso. já é desatento. Nossa, não, é inteligente, já tem autismo, ele é autista. Não é. É um conjunto de coisas. Em todas as escolas tem que ter uma professora de inclusão. Então, se a professora da sala, ela tá visualizando assim, olha, a criança, os autistas pequenininhos, eles têm mania de enfileirar brinquedinhos, né? Uma coisa muito legal. Legal não, assim, mas de você observar, eles brincam estereotipados, então eles precisam organizar o cérebro deles, inclusive na brincadeira. Então você vê que ele começa a separar todos os brinquedos da fazenda dos carrinhos e não pode misturar, senão ele grita. Então a professora vai vendo essas coisas que são coisas muito minuciosas de você ver no dia a dia, mas tem como você começar a observar. Né? Então você vai vendo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então as escolas elas têm que ter uma professora de inclusão e uma sala de recursos, né? E os autistas, por lei, têm direito a mediadores. O que é um mediador? É uma pessoa que fica na sala somente com ele. Então, no caso, se ele tiver, por exemplo, o Theo, meu filho, eles têm super audição e não é mimimi, não é uma coisa assim, eles estão fazendo birra, não é. Eles realmente escutam mais do que eu e você. Então incomoda. Incomoda de verdade. Então a gente tem que respeitar, sabe? A Vivi falou, perdeu uma peça de um jogo de 100 peças, eles percebem. Eles percebem. É verdade. Eles são muito organizados. Essa questão do som, eu me lembro de... a gente, todo ano, a gente faz uma parceria com a Multidisciplinar, é um espaço que ele reúne todo ano as crianças autistas com síndrome de Down e tal, para shows, né? Artísticos. E a gente todo ano é convidada, adoro. E sempre a gente buscava informação. Eu falei, e aí, como é que faz? A gente tem um tambor, a gente tem uma alfaia. E aí, faz o quê? Como é que é isso? Porque você tem que saber entender que existe esse tipo de público ali e não dá para dizer que todo mundo vai gostar, mas não dá para dizer que eles não gostam. Então a gente percebe que os que não gostam, eles se afastam. Eles já na hora, eles dão o sinal. E aí a gente já entendeu. Opa, vou mais devagar porque a criança está aqui na minha frente, então eu não vou meter o tambor né? Então a gente já vai com esse olhar de perceber, sabe, Pri? É isso que você está falando, de você ter a sensibilidade depois que você conhece, de assim, eu vou respeitar esse menino, eu vou respeitar esse tempo dele, é o tempo dele e dela. Assim como eu vou respeitar outras crianças também, porque cada um tem o seu tempo, o seu estilo, como crianças que nem é autista também, mas que também não gostam quando a gente toca alto, enfim. Isso, a sensibilidade que você tem é muito legal, porque outras pessoas não têm, entendeu? A gente vai em show infantil para criança bebê, Baby Shark, e tem o cara que vai apresentar que dá berros enormes no microfone, e a gente vê que não é só ele, o meu filho autista, as crianças pequenininhas não suportam. Então, assim, por exemplo, o meu filho, ele não pode nada com uníssono, né? Ou seja, todos cantando junto, ele não pode. Então, se ele parabéns para você, todo mundo, ele sai correndo e ele não fica. Então, assim, se ele sentar na escola e todo mundo começar galinha, choca, chocou, é esse momento que a mediadora vai tirar ele dali, vai tentar acalmar ele. E por isso existe a mediadora do autista, para essas situações. Conversar com ele, tentar fazer com que ele não excluir ele da brincadeira, né? Porém, tentar conversar com ele, acalmar, falar calma. Eles estão gritando ali, mas é para poder rodar em volta da rodinha. Ou então, se ele ficar muito nervoso, existe a sala de recursos, que é um lugar também com várias coisas para ele poder brincar, para ele poder estar sempre estudando e não tá em um lugar que está incomodando ele. Porque se a gente não gosta de um lugar que está incomodando, você não pode obrigar uma criança
que tem essa superaudição ou qualquer coisa, que Uhum. está com uma carga sensorial muito grande, em crise, a ficar num ambiente desse. Então, na Total. escola, existem. A escola tem que estar sempre. O time multidisciplinar tem que estar sempre junto. A diretora, com a professora, sempre sinalizando para a professora de inclusão. E se os pais ainda não sabem, sentar, chamar os pais, conversar: olha, a Isso gente viu também. isso no seu filho, é legal você levar ele num neuropediatra, né? E aí tá sempre conversando, todo mundo junto, os pais, diretora, mediador, tem que todo mundo estar sempre junto para ajudar essa criança. Maravilha. Gente, veja, lá em cima a Dasmile, que é a Núbia, mãe do Felipe maravilhoso, ela diz que, na verdade, a doença não é o autismo, é quem não tem informação. A doença Sim. maior é a falta de informação. Eu tinha que destacar isso, porque ela tem muita razão. E Bruna tá falando, pedindo para eu contar sobre um menino nesse mesmo lugar que a gente se apresentou. Era um menino com síndrome de Down. E ele foi assim, ela foi começar a contar uma história, só que ele não queria ouvir história, ele queria que ela cantasse. Ele, porque ela estava cantando, então ela parou, a gente foi contar a história. Gente, ele não descansou. Ele pegava o dedo dela e botava no violão, e ela querendo ver para onde que vai isso, né? Ele botava e tocava. Tá. Aí quando ela começava, ele entrava numa alegria. E Ai, que imagina, se a gente delícia. está num palco separado totalmente, tudo bem que ali permitia-se fazer isso, porque a gente ficava bem de frente para as crianças, então era muito próximo isso. Mas a sensação de você. O show ser dele também foi muito legal, dar essa autonomia para ele chegar. Não, muito A legal gente não isso. conseguiu contar, a verdade é essa. A gente teve que cantar e acabou a história. Ah, mas cara, a sensibilidade de vocês é maravilhosa. É Assim, muito infelizmente, bom. ainda tem muitas pessoas que não têm. A Bruna falou que não era da amiga. Não era Down, não, gente? Jurava. Não, era Down sim, menina. Ah, só se for. Ah, não, peraí, desculpa, deixa eu ver qual é. É porque já foram vários casos. O que eu tô me lembrando é do menino Down, eu me lembro dele. Teve um que o menino subiu no palco e participou, e a gente brincando, ele lá dançando. Aí depois, quando era para descer, ele não queria descer, ele não quis. Ai, que E aí ele ficou graça. rodando no palco. E aí que eu percebi, opa, opa. Isso é muito característico também. O meu filho, ele fica rodando em volta da mesa, rodando em volta da mesa, rodando em volta da mesa. Por quê? Aquilo ali pra ele, por exemplo, ele acha que ele tá dançando. Meu filho, ele não dança assim, ó. Ele só dança assim, ó, rodando. Então eles têm cada um é do seu jeito. Sim. A gente vê muito na televisão, né? Infelizmente, na televisão, a gente só tem exemplos de Asperger, né? A maioria, né? Que é aquele The Big Bang Theory, que é o Sheldon, que é cheio de mania e não sei o quê. E tem o The Good Doctor também, que ele é super inteligente. Mas agora a gente tem o Atypical, que a gente vê que é uma comédia romântica, falando sobre relacionamentos de um autista, né? Jovem adulto. Então, assim, mas eu queria muito ver isso na TV. Da mesma forma que eu Sim. queria ver em desenho, eu queria ver essa criança que roda, essa criança que é diferente, que gosta dessas coisas. Essa coisa, assim, a gente ainda não tem muito espalhado. Eu ia chegar mesmo nesse assunto do que você fala, né, da questão do autismo na TV, nos desenhos animados, como que é abordado, se é abordado, nem é abordado, né? Não é. Eu mesma Não. não lembro. Se alguém conhecer, me fala, me indique, porque eu não sei, não conheço. Não, a gente tem uma tirinha, como é que fala? Um curta-metragem lindo, Sim. emocionante. Tá no meu Ah, IGTV também, para quem quiser ver. já Chora, vi. chora, porque todo mundo chora. É o pai que está tentando mudar, porque o filho dele é autista, então ele age de formas que às vezes é embaraçoso pra gente na rua. Envergonha um pouco, porque se fala, caraca, por que ele está fazendo isso? Tá todo mundo olhando. E depois você vê que ele não é feliz, a criança não está sendo feliz, porque ele está tentando privar a criança de ser quem ela é. E quando ele deixa a criança voar e ser quem ela é, aí ele também consegue se libertar. É muito legal esse curta. Porém, desenho animado não temos.
Não temos. Eu não sei o nome do curta, Tony Recife. Eu não sei. Mas tá no meu IGTV, se você quiser ver. Depois eu posso também dar o link do YouTube para Camila passar ou colocar aí. Eu vou até repostar, amiga. Eu tava pensando em repostar esse Pode. vídeo porque ele é muito bonito, gente. Ele é muito sensível, de uma sensibilidade incrível. E não é só o autista, ali ele fala de várias situações, de De várias várias crianças coisas. que Abre. vivem nisso, do Então, diferente, tem um ser desenho separado. chamado Ugly Dolls também. Eu não sei se quem já viu, estava no cinema há pouco tempo. Que ele também ele não fala sobre autismo, tá? Ele fala sobre como se fossem bonecos. Sim. E todas as bonecas perfeitinhas, né? Aquelas bonecas, todas bonitinhas, os bonequinhos saindo da fábrica, tudo bonitinho. E tem as bonecas que deram errado, as feias. Então elas são excluídas. Então tem as cidades delas, mas por que elas são feias? Porque elas são diferentes. Uma diferente da outra, né? As bonecas. Então eu uso muito esse Ugly Dolls quando eu gosto muito que o Theo veja, eu converso muito com ele sobre as diferenças. Eu falo, olha, tá vendo lá? Só porque ela é diferente e tudo mais. E ele fala, elas são bonitas. Porque eles são assim, né? As crianças são, na verdade, vem mais do adulto aquela coisa. Sim. As crianças são muito puras, então ele acha elas bonitas, da forma delas, diferentes. Então eu também uso muito. Porém, fala sobre vários tipos de diferenças, né? Não é Sim, só sim. o autismo. É. Eles quiseram botar a diferença no geral mesmo. Mas também é bem legal de mostrar para as crianças Ugly Dolls. É bem legal. Eu estava até conversando, o Tony, o Pri, ele foi e sempre será meu diretor teatral, meu primeiro diretor de teatro. Ah, Então prazer. ele tá ligado nesse universo, ele produz muitas peças e eu estava conversando com ele sobre isso, né, da falta mesmo, até no teatro também, de reportar isso, de trazer de uma forma. Eu citei o André Neves, o livro que a gente vai lançar, pessoal, já vou fazer até a propaganda já. A gente está lançando agora nesse domingo no YouTube, no canal do Tapete, a história do Tom, que algumas pessoas já conhecem, né? Eu sou a primeira apaixonada pelo autor, né? O André Neves é incrível, ilustrador, autor. Então, assim, ele conseguiu trazer essa história. Ela é curta, mas é uma história tão singela, né, amiga? Tão. Maravilhosa. Porque Ai! a gente vê o sentimento do autista ali dentro. A gente vê o que ele está sentindo. É uma coisa, é muito sensível. É uma coisa que eu acho que todos os pais e mães de autista devem ler, não só a criança. Eu E já eu vou passo te logo para os pais. E eu andei pesquisando umas entrevistas, e aí ele fala, inclusive, Pri, que assim, ele não queria dizer que é autista, que o Tom Uhum. é um autista. Ele não quer. Mas ele deixa que a gente interprete quem é o Isso, Tom. Quem é o Tom para uhum. você? Quem é o Tom na sua experiência de vida, sabe? De Isso. repente você já passou por vários tons aí, diferentes tons. E ele é É. lindo. E aí a gente fez uma música para esse livro e a gente fez com teatro de sombras. Então vai ficar muito bacana. Vocês vão, espero que vocês amem. Eu Ai, vai ficar lindo, já tô sei. amando fazer e ansiosa. Vai ser no domingo. Esse domingo a Ai, gente eu vai tô muito lançar. ansiosa por esse 12 dia. horas, viu? Também. É pena que eu tô sem o livro. Eu precisava do livro aqui para mim para mostrar a capa, que é maravilhosa, né? O tom. E é Mas você engraçado. já postou ele hoje. Qualquer coisa vai lá Postei. no Já Instagram do postei. Esse que tá lá. Tá lá também, verdade. E ele vai. E aí, e é interessante, tem uma página que eu acho que assim, devia ser um pôster, sabe? Que é vários tons, o tom em diferentes formatos, quadrado. E aí coloca assim: ninguém entende tom, algo assim, como entender tom? Porque a gente quer encaixar essas crianças na nossa vida, assim, na nossa Ele usou o visão de mundo. quebra-cabeça nesse caso, que é o símbolo do Isso. autismo. Fala sobre isso, que inclusive é uma pergunta aqui de alguém. O que é que significa o símbolo do laço com a quebra-cabeça, minha amiga? Conta isso pra gente. Então, isso é complexo. O que que acontece? O que que acontece? É um espectro. Na verdade, existem pessoas que estão querendo trocar o símbolo do autismo por um símbolo que é um símbolo do infinito colorido. Por quê? Porque realmente o símbolo do autismo não deveria ser um laço, porque o laço ele é para doenças como câncer de mama, de próstata. Porém, é legal porque por que que é colorido? Por que que tem esse quebra-cabeça? Porque o autismo é uma coisa. é,
É difícil de explicar essa parte. Eu peguei você. A gente tem uma imagem que a gente conversa entre a gente, assim, da comunidade autista, é uma imagem que a gente chama aquilo ali do espectro do autismo, tá? Então, assim, é tudo, porque não existe nenhum autista igual ao outro. Nenhum, não existe. Porque a criança, por exemplo, a criança com Down, ela tem as características Down. Claro que a Sim. personalidade de uma criança é diferente da outra, porém eles são um pouco mais padronizado. O autista não. Então não tem como, tanto que o diagnóstico do autismo hoje existem milhares de escalas para serem feitas. É uma coisa muito complexa mesmo de você definir, né? Então por que eu uso o quebra-cabeça? O quebra-cabeça, ele é para mostrar a forma com que o autista Bom, eu não vou saber explicar direito. O negócio é o seguinte, o resumo da história o espectro do autista, ele é muito, as cores significa porque é muito abrangente. Então, é muito complicado você definir um autista. Então, existem as cores, é colorido, cada criança é de um jeito, e cada criança se encaixa de uma forma, nenhuma criança é igual a outra. Então, colocou esse laço. Por sinal, gostaria de pedir, já que eu estou falando com pessoas que não são da comunidade autista, para que respeitassem muito isso, porque a gente tem essa dificuldade quando tem esse laço nos lugares, das pessoas darem uma cutucada na gente, não deixar a gente frequentar muito as filas, e depois a gente até pode falar sobre isso. Mas, no geral, é isso. Cada criança autista, ela é de um jeito, ela é de uma forma, de uma cor, ela é um espectro muito... É um emaranhado, né, amiga, de coisas. É como a gente estava falando isso. Exatamente. O autista, Somos quebra-cabeças mesmo. Isso, o autista tem essa característica dele de estereotipado tudo direitinho também. Eu acho que eu travei, né? Travou, mas tá falando. Tô falando, espero. Mas já volta. Enquanto Tomara você estiver falando... que volte, que eu travei horrorosa. Tá nada, mulher. Você tá assim... Destravou. Alô? Vamos ver se agora vem a fala. Aí ela volta e a fala vai. Eu tô travada Respira que dá. ainda, Camila? Não. Voltou, não tá voltando, tá voltando. Que bom. Então, Voltou, gente. Por isso o nome é espectro, são várias características, né? A Cecília Guedes. É demais, porque você vê, meu filho, ele é considerado autista leve, tá? Vamos lá. Só para você entender mais ou menos, para eu exemplificar um pouco. Só que ele tem uma seletividade alimentar severa. Então, ele tem algumas comorbidades que vão um pouco além. Então, é um pouco difícil você colocar uma criança numa posição exata e crianças iguais, porque o autista leve A, ele é totalmente do autista leve B. E tem criança moderada que ela tem seletividade alimentar leve, por exemplo. Então, não tem como definir, entendeu? Então, você estava falando também essa coisa de definir como leve, médio. Isso é uma coisa que, então, existe ou é uma coisa que não é legal se falar? Ou digo assim, ele é leve, então ele não tem quase nada, então... Cara, minha luz está começando a piscar, Camila, eu tô com medo de cair. Não vai. Não, Deus é pai, gente. Um furacão, eu estou no olho, eu tô vendo tudo voando, mas tá tudo bem aqui. Gente, tá chovendo muito no Rio e São Paulo. Eu vi a menina falando de São Paulo também, que tá chovendo horrores. Tipo, aqui em Recife eu tô queimando aqui. Nenhuma brisa. Mas aí tá calor, porque tá Então, a Cecília estava fazendo esse comentário das características e tudo mais, e você perguntou. Não é, a gente não tem problema em falar sobre autismo. Não fiquem, quando as pessoas ficam um pouco sem graças de perguntar na rua, ou então de conversar sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu acho que tem, quanto mais falar, mais conhecimento e menos preconceito. Porque o problema não é, a gente não quer fingir que o nosso filho não é autista, a gente quer que você não tenha preconceito com ele por ele ser autista, né? Então,
quando você... Ah, seu filho é leve ou ele é severo? Não tem problema, eu vou falar. Meu filho é leve. Porém, alguns estudos hoje as pessoas estão preferindo botar nível 1, 2 e 3, porque existe Sim, nível 1 com comorbidades, que a gente chama, né? Nível 1 com sim. comorbidade 2. Então, como oscila muito, fala-se mais assim. Mas ainda usa muito, entendeu? Até os próprios profissionais, o pessoal os grandes, né? O Marcos Mion, que é muito grande, fala o tempo todo sobre autismo. Ele fala Sim, severo, verdade. moderado, então não tem problema, pode falar. Entendeu? Mas É, porque às assim, vezes fica nessa dúvida. A gente até teve uma, não sei se ela tá aí, uma amiga minha, que ela de manhã ela perguntou, ela falou, Mila, só cuidar pra não falar que é transtorno. Aí eu falei, não, mulher, mas é transtorno. é transtorno, né? É porque Não, é hoje em dia a gente transtorno. fica querendo, fica pisando, mas assim, é isso, é conhecer e perguntar mesmo, gente, é falar, perguntar, se informar para não chegar lá fora e dizer, ah, tu é doentinho, né? Bichinho é doente, tem doença, tem Não, síndrome, não é, né? não é síndrome, tá? Não é Não é doença, não é doença, não. distúrbio. São coisas completamente diferentes, né? As síndromes, elas são mais complexas, um pouco mais, tá? Os transtornos, eles são todos psicológicos, mentais. Então, os Sim. transtornos, eles usam os transtornos ocultos, realmente você não tem como saber. É aquele negócio, mas não tem cara de autista. Nenhum transtorno oculto, a criança nem o adulto, vai ter cara de nada. Não tem cara. Explica um pouquinho, esse transtorno oculto, quando você fala, né? Exatamente é isso, né? Que você não. Existe o É como você transtorno falou, não tem do cara, né? espectro do autismo, que é É como o pessoal fala, nossa, mas ele nem tem cara de autista. muito Nossa. demais. Muito. Existe o transtorno do espectro do autista, que é o que a gente está falando, que o meu filho é. Mas olha, para você ter noção como é complexo. O meu filho é transtorno do espectro do autista com comorbidades TOD. O que é isso? Transtorno opositor desafiador. Opositor. Os transtornos, eles andam juntos, né? Os transtornos psicológicos, mentais, então eles andam juntos. Então, muitas crianças autistas apresentam comorbidades, ou seja, elas, como se elas tivessem os dois transtornos, só que um é a base, é o transtorno base. Então, a maioria dos autistas, eles também apresentam comorbidades do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH, que é outro TDAH. transtorno oculto. É uma criança Sim. que também não... Ah, mas não tem cara de TDAH. Claro que não tem cara, não vai ter cara. O TDAH são crianças que têm, e adultos também, que têm uma dificuldade de focar, né? Olha lá, a Cecília falou que o dela é TEA e TDAH. O meu TDAH. e TOD. Então, assim, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade são crianças que têm problemas em focar, têm muita hiperatividade, né? Muitas precisam ser medicadas porque realmente elas comem correndo, a mãe sai correndo atrás para botar comida e a criança está correndo, como tem outras que não, são só super desatentas, assim, ó, voando. Aí fala assim, ó, nossa, aquela garota, ela é burra, não entende. Não, ela tem déficit de atenção. Por isso que tudo precisa ser visto com muito cuidado, né? Então, por exemplo, tem o transtorno do espectro autista, tem o transtorno desafiador, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, temos o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que muita criança tem e é considerada criança problemática, e que um simples diagnóstico, um cuidado um pouco melhor e terapias fazem com que a criança melhore. Ela tem um transtorno opositor desafiador, ou seja, tudo para ela vai ser um problema. É aquela criança que... E não é fase, não é birra. É uma criança que tudo ela tem que ser tem que estar oposto, tem que desafiar a pessoa, ela é vingativa, é uma criança... E não a criança adulto também, né? Sim, Então, verdade. tem que ter uma atenção, porém, terapia, tudo direitinho, a gente consegue. Da mesma forma, o transtorno de ansiedade, que também é muito comum, é um transtorno oculto. Mas como ele não tem Sim. comorbidades muito características como o autismo, é considerado nada, né? A pessoa tem ansiedade, crise de ansiedade, tudo bem, é um transtorno de ansiedade também. Frescura, né? Frescura. Isso, Isso é depressão, frescura. isso. Então,
eu tenho vários autistas que eu conheço que foram diagnosticados com depressão. Você acredita? Infelizmente, a gente ainda tem problemas sérios com médicos ainda também. Ainda tem Relacionados a isso, isso. né? Ainda tem isso. Mas esses transtornos ocultos são esses. Então, são transtornos que a pessoa tem a bipolaridade. Existem pessoas que não sabem, né? E aí, como a Cecília está dizendo, que descobriu que ela era TDAH com 28 anos aí, ó. E ela sofreu a vida inteira. E eu também, Cici. Eu estava dizendo para a Pri que, assim, eu não cheguei a ser diagnosticada. Mas quando eu fui fazer o meu psicopedagogia, a gente passa por todos esses estudos de anamnese e a gente faz na gente mesmo. Gente, eu tinha todos os sintomas, eu dava positivo, todos. E hoje não eu sei, mas eu sei que tem. E aí que tá. Ó, eu fiz uma live com uma menina de 17 anos, que é autista, que ela até 17 anos ela foi medicada com TDAH e ela é autista. Ela ficou 17 anos da vida inteira dela sem saber. Tem também a Bianca Galvão, que a mãe dela soube com 15 anos, mas ela ficou sabendo com 20 alguma coisa, porque a escola falou que era melhor não contar, enfim, essas coisas. Como existe também, só para você entender, eu estava fazendo a live com uma mãe de autista e o pai foi diagnosticado com 30 e poucos anos autista. Então isso acontece muito. É verdade. Total. E tem gente, Pri, que assim, eu conheço gente assim, perto, que não gosta não quer ver. Tá ali, mas não quer enxergar, ou não quer falar sobre, ou não, porque vou falar isso, não vou expor, né? Não vou expor, sabe? É um negócio muito segregado, muito secreto, tudo muito secreto. Então, existem muitas mães, eu conheço uma mãe que se nega. Ela não é. Quantas vezes eu tô na praça que a gente começa a identificar, porque a gente começa a ver o estereotipado. A criança, ela tem os autistas, nem todos, tá? Meu filho, por exemplo, não está apresentando tanto. Mas eles têm estereotipias, que a gente chama de STEAM, né? Alguns balançam para frente e para trás. Isso é uma forma de autorregulação, tá? Ele está fazendo isso para se autorregular. Então, ele precisa daquilo, tá? Então, tem uns que fazem assim, tem uns que balançam a mãozinha assim. Você vai ver, existem várias estereotipias. Em adulto que já se controla, você vê alguns fazendo assim. Isso é muito comum. Eles precisam dessa autorregulação. Então, eu tô na pracinha e eu vejo a criança fazendo assim. Eu vejo a criança fazendo um monte de coisa. Aí eu vou puxar assunto com a mãe. Aí meu filho tem atraso na fala. É mesmo, o meu também teve. Aí eu começo a puxar, né? Você lembra do médico? Que médico o quê? Isso é frescura. O menino não quer falar. Eu já tenho 5 filhos, daqui a pouco ele fala. Então, assim, é uma pessoa que não quer enxergar, porque não é só atraso na fala. Aquele tempinho que eu fiquei ali, eu vi um montão de coisa. Ela sabe que o filho dela é diferente em alguma coisa. A Bruna tá dizendo também que conhece. A Júnia tá falando, eu tô com um caso que fazendo os exames na criança e descobrimos que o pai e só agora que foi descoberto. Olha aí. Olha só, eu acho assim, quando você entra no mundo, por isso que eu acho a informação muito importante. Quando você entra num mundo que você começa a ver, peraí, rapidinho, eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente em mim, mas eu não tinha informação. E agora que eu tenho essa informação, eu vou buscar e eu descobri que eu era. Então, isso está acontecendo muito. Bem que você falou, que talvez essa montanha de descobertas que também as pessoas estão abrindo os olhos, assim. E, Pri, cara, que coisa boa tá sendo esse bate-papo. Alguém já lá em cima falou, acho que a minha amiga Érica falou, tá sendo tão esclarecedora essa live que eu vou querer fazer mais. Quero fazer mais. Porque é isso mesmo, gente. Eu acho também, eu acho que eu fui muito cutucada. Bruna sabe disso, a gente foi muito cutucada esses anos, porque a gente sempre acabava encontrando uma criança autista e a gente às vezes não entendia por que ele queria ficar no palco e não saía. Eu falei, esse menino vai ficar no palco, gente, esse menino vai fazer aqui no palco, tira ele. E aí, com o tempo, a gente foi tendo essa visão e foram explicando, porque também tem isso, alguém teve a paciência de explicar pra gente. Não, essa criança, olha, ele é autista. Então, antes da gente entrar, já avisavam, tem um menino que é autista e ele vai querer ficar no palco, mas é assim, tranquilo. E a gente olhava super de boa. Então, assim, também a gente está preparado para receber. É muito importante. Eu acho que esse trabalho que Pri faz
de conscientizar, né, de abrir esses nossos olhos. Porque, gente, é inevitável, eles estão aqui. Eles não vão botar numa escola como faziam antigamente, nos centros, né? Minha mãe trabalhou nesse centro, era o CIESP, lá no Rio, não sei se... E tinha síndrome de Down, tinha autismo, tinha tudo. E eu ficava, nossa, onde estou, sabe? Eu não entendia. Então era muito, Isso. muito separadinho, né? E ainda, a gente ainda, Não, infelizmente, eu tava até falando com você isso A gente ainda no WhatsApp. Hã? Tô falando que a gente ainda, infelizmente, convive com essa separação. Tá Não, então, eu começando, tava né? falando com você isso, eu tava falando isso com você. A escola do meu filho é uma escola que tem inclusão. Porque, assim, que bom, porque é muito difícil. E aí, quando eu entrei, pra você ver como é que, até pra gente que lida com inclusão, a gente ainda não mergulha 100% na inclusão. E eu vou te dizer o porquê. Eu entrei na escola do meu filho e aí a primeira pergunta que fizeram foi assim: você quer que seu filho seja matriculado na sala bilíngue? Aí eu falei: eu não, meu filho não nem fala, não quero meu filho com inglês. Não quero, pelo amor de Deus. Vai embolar o meio de campo. Falei assim, completamente. Aí a professora falou assim: não, mãe, a gente não tá falando disso, não. A gente tá falando se você quer que seu filho estude na sala que tenha Libras. Uou! Eu fiquei encantada. E aí, quando você começa a ver por que as crianças que têm deficiência auditiva, ou qualquer criança surda-muda, ela precisa ser amiguinha só de outra criança que tem deficiência, porque elas só conseguem falar entre elas, Libras. E por que as crianças que não têm nenhum tipo de deficiência, não são pessoas com deficiência auditiva, não podem aprender? Na mesma hora eu falei: eu quero meu filho aprendendo Libras, sim. Porque assim, eu acho que a inclusão é tudo isso. É Né? isso aí. As crianças sabem. Eu não quero que todo mundo finja que meu filho não é autista na sala e brinquem com ele de uma forma que ele seja obrigado a brincar daquela forma. Eu quero que as crianças identifiquem: ah, olha, com o nosso amigo Theo, a gente brinca dessa forma. E o Theo é feliz e as crianças também. Elas gostam dele da forma como ele é. E eu quero também que o Theo saiba brincar com outras crianças, que saiba falar Libras com outras crianças, que saiba brincar com outras crianças totalmente diferentes dele, né? Isso é Então, incrível. É fantástico essa ideia da escola de proporcionar essa linguagem, porque, né? Isso me fez agora parar para pensar, né? A gente aprende inglês, espanhol, Libras, a gente está aí, as crianças estão aí, gente. Sabe quantas crianças? A gente até tem, sabe, Pri, nas apresentações do tapete, claro que quando tem uma verba maior, né? Daí a gente sempre procura, realmente tem que ter o intérprete. Mas até isso a gente está começando um pouco, dar uma reformuladinha, porque fica muito intérprete parado e a gente andando no palco. A gente tem uma vida e o cara tem outra, tá ali continuando separando. Então eu acho que ainda dá para melhorar isso, sabe? Trazer esse cara do Libras, desse intérprete, para interpretar de fato, sentir o que eu estou sentindo aqui, vivendo aqui, ele pode viver também. Quem é do teatro vai saber o que eu estou dizendo, que de fato faz muita diferença quando você tem um intérprete que tá, sabe, que tá ali presente no corpo, né? E tá transferindo essa emoção. Todos temos direito, todos têm direito, gente, todos. Esse é fato, então assim. Que a nossa ignorância não tire esses direitos, sabe? Tá quase acabando a nossa live, a gente vai ser mandado embora. Mas eu tô muito feliz com essa live, gente. Olha, eu queria agradecer o espaço, porque é muito legal eu poder falar. Eu falo muito de autismo com pessoas da comunidade autista. Então, é fono, terapeutas, são mães. Então, é muito legal a gente poder falar com pessoas que não são desse meio, para a gente poder plantar a nossa sementinha, para todo mundo entender que tá tudo bem ser diferente. É muito legal ser diferente, é muito legal. Porque eles são incríveis, eles têm uma pureza muito linda, assim. Eles são bem literais, mas são muito puros. Então, eu espero que todo mundo aceite a gente, abrace a gente, porque os autistas são maravilhosos. Super abraçados. Quero agradecer a Priscila, que está aqui com a gente, está me escutando o tempo todo, fazendo milhões de perguntas. Ela está sempre pronta para responder. Eu sou fã agora, mais do que nunca. E, gente, se liguem que tem, então, o lançamento do Tom, que é um vídeo incrível lá no YouTube do canal. E quem não segue ainda o Como Ser Mãe dele, gente, vale muito a pena. Vá conhecer, que é muita coisa boa para se falar sobre o autismo.
Eu sou muito fã. Obrigada, minha linda. Obrigada a Obrigada a todos que você. Você, a participaram, Bruna, gente. o espaço, o tapete, continuo acompanhando muito vocês. E vem surpresa por aí também do Tom. Então fiquem de olho na gente, que a gente está montando umas coisas legais. É isso aí. Durante o mês inteiro, a gente está com os amplificados, que é a série, que é justamente para isso, né, Pri? Que eu falei. A gente trazer Uhum. não só o autismo, mas outros transtornos também vai ter. A gente vai falar do TDAH também, em forma de apresentação artística, mas também pode ter uma live assim para falar também sobre esse assunto. É muita coisa boa. E eu quero Uhum. deixar isso bem amplificado. A gente precisa amplificar as vozes. É isso. Isso aí. Obrigada Obrigada, Camila, imensamente. Bruna, tapete, todo mundo. Eita, cortou, foi tudo agora. Ai, voltou, voltou. Só para dar tchau mesmo, né? Um cheiro, gente. Brigadaça aí. E deu tudo certo, tá vendo? Não caiu, amiga. Tudo certo. Tchau. Beijo. Tchau, Beijo, pessoas obrigada. lindas. Tchau, minha linda.